Bom, pessoal, continuando agora o nosso terceiro e último vídeo da aula de hoje, né, essa noite. Demorou um pouquinho, eu estava fazendo uma análise aqui das informações com relação ali a anotações de carteira de trabalho, que muitas foram revogadas, conforme a legislação que eu já encaminhei para vocês ali no grupo. Mas também tem uma questão ali referente às anotações na ficha de empregados. Ela é diferente, tá? Porque, olha só, antes, quando a gente tinha só carteira de trabalho física, então tinha ali o prazo de até 48 horas para anotações na carteira de trabalho. Já a ficha de empregado, ela tem que ser analisada da seguinte maneira. Existe lá a necessidade da confecção da ficha de empregado, e diz que se a fiscalização, né, traz lá uma situação de penalidade, se tiver uma auditoria, uma fiscalização e verificar a existência de funcionário que esteja trabalhando sem a ficha de empregado. Né? Então, assim, ó, não existe, diferente do que existia para a carteira de trabalho, 48 horas, para a ficha de empregado não existe. Então, assim, a anotação tem que ser imediata. Tá? Imediata, deve haver a confecção da ficha de registro de empregados. Houve alguma situação, o funcionário começou a trabalhar e foi ou alterou função e tu não fez a respectiva anotação. Aquilo que falava ali no artigo 47 a respeito de prazo para alteração na carteira de trabalho, não existe mais. Mas a ficha de empregado, na ficha de registro de empregado, tem que ser imediata essa anotação. Okay? Então é importante frisar isso aí. Eu estava fazendo essa análise ali. Se a lei diz que haverá punição em não havendo o registro da ficha e não estipula prazo, então entende-se que é imediato. Tá? Bom, eu já comentei ali antes que para fins de registro da carteira de trabalho do funcionário, como hoje a carteira de trabalho é digital, não há mais a necessidade de apresentação de outro documento de identificação para fins de carteira de trabalho. Foto 3x4 também não precisa. Né? Agora, a gente vai falar sobre registro do cadastro, né? Registro do empregado. Ficha de registro do empregado, é diferente. Tá? Para a ficha de registro de empregado, continuam aquelas diretrizes, né? A gente tem um rol, claro, cada empresa tem, né? Não é que cada empresa, existe um padrão, né? Para fins de registro, e aí eu quero apresentar o rol. Quando eu falo em cada empresa, sim, cada empresa tem um modelo de ficha de empregado, mas as informações que precisam constar nessa ficha de empregado, elas estão dispostas num rol, né? Então, vamos lá. Proposta de emprego, a carteira de trabalho, né? O número da carteira, agora o CPF, cédula de identidade, título de eleitor, certificado de reservista, né? O CPF, atestado médico de capacitação funcional, né? Ele tem uma sigla específica, como é que é? Lembrei da sigla, é ASO, é Atestado de Saúde Ocupacional. Né? É aquele exame que diz que o funcionário está ou não apto à realização do trabalho, ASO. Né? Atestado de Saúde Ocupacional, Atestado de Saúde Ocupacional. Fotografias, porque a ficha do empregado precisa ter. Carteira de habilitação profissional, né? Por exemplo, CRC para contabilistas, OAB para advogados, CREA para engenheiros, entre outros. Certidão de casamento, se for casado, certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos, por quê? Hoje, entre outras situações, né, para fins previdenciários, imposto de renda, salário família, né, você tem que apresentar o número de dependentes. Né? Então, filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, para fins de pagamento de salário família. Cartão de vacinação da criança até 6 anos de idade, comprovação semestral de frequência escolar a partir dos 7 anos de idade para fins de pagamento de salário família. DPIs ou a correspondente anotação para evitar novo cadastramento. O que são essas DPIs? DPIs, Declaração Periódica de Informações. Tá? Isso é um programinha que ele, digamos assim, ele fornece informações
fiscais, tá? Relacionado, né, ao contrato de trabalho, e está previsto ali, então, ou fornece a DPI ou faz a respectiva anotação na carteira de trabalho. Contribuição sindical relativa ao exercício, se houver, né? Então, se for filiado ao sindicato, tem que constar no registro, na ficha de registro de empregado. Relação de salários de contribuição, tá? Recomendado no caso de afastamento por motivo de doença, né? Quando a pessoa está recebendo o auxílio doença, então precisa constar isso lá na ficha de empregados. Atestado liberatório é algo muito próprio lá para artistas, né? Para dizer que, opa, já não possui mais vínculo com o antigo empregador. Carta de fiança e atestados de antecedentes criminais poderão ser exigidos a critério exclusivo do empregador. Sim, existem empresas, né, que em grandes centros, principalmente, que antes da contratação exigem a certidão de antecedentes criminais. Tá? Isso digamos assim, é legal sob o aspecto de lei. Tá? É possível, tá? Porque assim, ali não se discute se a pessoa está sendo processada ou está sendo acusada, não. É se já respondeu criminalmente. Vamos imaginar se a pessoa foi condenada por assalto à mão armada e está procurando uma vaga para trabalhar como vigilante, ou escolta armada de um banco, né? Então, na hora da contratação, a empresa precisa saber se aquele funcionário, se o histórico de trabalho dele, o histórico criminal, possibilita essa contratação, se ele não tem nada desabonador sobre o aspecto criminal. Tá? Então, a lei prevê essa possibilidade. Nesse rol ali tem também o exame médico, que é o ASO, que eu já comentei, que é o atestado de saúde ocupacional, né, que vai demonstrar que o funcionário ou o candidato ele possui capacidade, né, se está apto para o trabalho sob o aspecto de sua saúde, né? Então, esse ele precisa apresentar também. Além de todas essas informações relacionadas ao contrato de trabalho, né, suas obrigações perante ao trabalhador, a empresa e o profissional de recursos humanos, ele precisa também alimentar um banco de dados informativo do governo, chamado CAGED, que é o Cadastro Geral, né, de contratações e demissões, empregos e demissões, que é por onde o governo consegue fazer uma análise, né, do cenário econômico sobre o viés trabalhista, né, sobre aquecimento do mercado, geração de empregos, número de desempregados, então, e a partir daí, de repente, tomar algum tipo de medida no âmbito social, alguma situação ali que ele entenda, alguma política, né, de criação de empregos, alguma coisa nesse sentido, e até a efetividade dessas medidas, né, que uma vez lançadas, elas precisam ser analisadas se alcançaram, né, os objetivos primários, se precisam ser alterados e tal. Então, o CAGED ele é uma ferramenta importante para que o governo saiba se essas medidas sociais ligadas ao trabalho, se elas são eficazes, se precisam ser alteradas. E é uma atribuição também do profissional de recursos humanos alimentar esse banco de dados, né? É interessante assim, ó, que em que pese o CAGED seja meramente informativo, né? E ali a lei determina que qualquer movimentação, eu falei antes ali sobre contratações e demissões, mas também de transferência de funcionários deve ser informado, né? Então, embora seja meramente informativo, mas é super importante, até porque a empresa ela tem prazo, tá? Ela tem prazo para fornecer essas informações, prazo de até 7 dias, digamos assim. Foram feitas alterações, contratações, demissões, transferências, a empresa, quando termina o mês, tem até 7 dias do mês subsequente para prestar essas informações, né? Hoje, ao Ministério da Economia, através da Superintendência Regional do Emprego, tem 7 dias e, se não fornecer, está sujeito a multa. Tá? Então, até no nosso material ali, traz o caminho para se fazer, né? Através da RAIS, né? Documento de arrecadação de receitas federais, DARF, né? Em 2 vias, né? Diz ali da seguinte forma, deixa eu voltar, trazer para cá.
Campo 1, né? Abaixo do campo 1, multa automática em número tal. Número 4, código da Receita 2877. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que existe um procedimento, a importância, né? Isso aqui já no caso para gerar a multa, né? Ó, a multa é calculada de acordo com o tempo de atraso e a quantidade de empregados omitidos. Para encontrar o período de atraso, iniciar a contagem a partir da data máxima permitida para a postagem das informações, ou seja, o dia 7 do mês subsequente à movimentação não declarada. Então, esse procedimento que está no material, ele é apenas para, opa, passou o prazo, não foi informado. Então, o funcionário do RH ele precisa estar atento, tá? Sabendo que nos primeiros 7 dias de cada mês, ele precisa, antes, né? De preferência antes, vamos contar nos primeiros 5 dias, tá? De cada mês, ele precisa informar as movimentações dos trabalhadores no mês anterior para a superintendência regional do emprego, sob pena de multa para a empresa. Precisa estar ciente, e aí, nesse material ali, traz também esse procedimento, porque aí precisa gerar guia, inclusive, para pagamento. É interessante, né? É estipulada a multa automática, mas para fins de você pagar essa multa, da empresa pagar essa multa, ela tem que gerar o boleto e, né, gerar a guia e pagar. Enfim, há estudos, há movimentações no país hoje, ainda não há alteração nesse sentido, mas a ideia é tornar essas situações mais palpáveis, mais práticas, né? Desburocratizar. Tá? Existe uma corrente nesse sentido, a gente aguarda, mas nesse momento o que a gente tem a respeito do CAGED é isso. Informou no prazo, ok, não tem multa, não precisa se preocupar com gerar guia para pagamento, nada disso. Agora, não fez no prazo, aí você tem que gerar a guia, calcular de acordo com, né, aliás, você inserindo as informações do programa sobre datas e tal, o programa já te diz, e o número de empregados, o programa lá já vai te dizer qual é o valor da multa a ser paga. Né? Então, é preciso estar atento, né? É importante. Apenas prestar informações, mas tem que cumprir esses requisitos de prazo e tal, senão fica caro. Joia? Aí, ao final do tópico 2, a gente tem um exercício bem curtinho, 5 perguntas, tá? Então, essa é a nossa tarefinha. Hoje, 2 tópicos. Por que a gente trabalhou hoje esses 2 tópicos? Porque quando a gente entrar ali na fase de cálculos trabalhistas, é um pouco mais truncado. A aula ela não pode ser tão, digamos assim, tão rápida, vai ser um pouco mais pesado, eu entendo pelo que eu estava analisando o material. Então, por isso que a gente trabalhou 2 tópicos pensando já em adiantar, né? E preciso também que seja respondido, assim como o exercício do tópico 1 ali relacionado ao cálculos trabalhistas, mas que se trabalha essas características de registro e tal, assim como no exercício anterior, eu preciso que vocês me respondam também esse exercício referente ao tópico 2 e me encaminhem no grupo no grupo de WhatsApp da turma, para que eu possa registrar com frequência dessas nossas aulas EAD, né? Continuam as aulas EAD aí durante a quarentena, durante esse período de isolamento social por conta do coronavírus. Beleza, gente? Um grande abraço, né? Uma boa noite. Exercícios respondidos me encaminhem, eu depois mando a correção para vocês. Tá? Grande abraço, espero que essa noite, né, esse período que vocês estão assistindo o vídeo, né? Eu estou gravando aqui à noite, no horário da aula, mas de repente vocês vão estar assistindo em outro momento e tal, então espero que fiquem todos bem, né, e que a gente possa se reencontrar em breve em sala de aula, tá bom? Grande abraço, pessoal, uma boa noite e até mais.